Chega, né? Vamos só para passar um pouquinho as passagens na mente, para a gente ficar apto e rápido, né? Então a gente tinha parado, acho que em 2 Pedro 2 de capítulo de número 2. 2 Pedro, capítulo 2. Foi esse. 2 Pedro, de capítulo de número 2. Você, pastor? Entende bem? Pastor, Segunda Pedro, de capítulo de número 2, versículo foi do 12 ao 15, né? Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feito para serem presos e mortos, blasfemando do que não entende, pereceram na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas que eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldições, os quais deixaram o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Então, a gente está falando sobre orações, intercessões de exemplos negativos. Exemplo negativo, quando uma pessoa intercede pela outra, quando a nossa oração não é atendida. Então, o exemplo de Balaão foi um exemplo de oração negativo. Ele subia ao monte e sacrificava a Deus, mas Deus não o recebia, porque o interesse dele não era pelas vidas, não era pelo povo de Deus, como Deus havia dito para ele no início. Então aqui nos mostra que isso daí, desde o princípio da geração, Deus não recebe. Que Deus não aceita esse tipo de oração, quando você vai orar por alguém com o coração voltado em outra coisa. Então, não há meio de Deus receber. Ele até fala que filho de maldição, né? E então é por isso que a gente tem que estar apto e puro ao vir orar ou interceder por outras pessoas. Continuando, vamos ler em Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18. Vamos ler a partir do versículo 23. A gente vai ver na Gênesis 18, a partir do versículo 23. Diz assim a palavra: E chegou-se Abraão, dizendo: Destruirás também o justo com os ímpios? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro delas? Longe de ti que faças tal coisa.
que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu, em Sodoma, achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar, por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza, porventura, faltarem 50 justos, 5, se porventura faltarem de 50 justos, 5, destruirá por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se achar ali 55. 45. E continuou ainda a falar, e disse: se porventura acharem ali 40, e disse: não o farei por amor dos 40. E disse mais: ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar, se porventura se achar ali 30. E disse: não farei, se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20, disse: não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais desta vez falo, se porventura se acharem ali 10. E disse: não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor, quando acabou de falar a Abraão. E Abraão tornou ao seu lugar. Que homem teimoso! Então, o porquê que ele falava? Olha para você ver o exemplo de oração, às vezes, que é negativo. Você está vendo um homem intercedendo por um povo que não tem mais jeito, que Deus está falando: não, eu vou destruir, porque Deus conhece. Às vezes a gente ora, intercede por uma pessoa, faz campanha na casa dela, mas ela não quer nada com Deus. E aí? Como que fica? E aí eu falo para você: você está jogando seu tempo fora. Você está desperdiçando o seu tempo. Existem pessoas querendo se entregar para Deus, estamos intercedendo pela mesma pessoa, insistindo naquela mesma pessoa. Sem contar, entendeu? O porquê que você pega carga espiritual? Porque se Deus falou que não a destruiria, é o mesmo exemplo de Balaão aqui. A diferença, entendeu? Balaão queria amaldiçoar. E Deus falou de início: não amaldiçoarei, porque aquele povo foi eu que tirei do Egito. E aqui ele não queria amaldiçoar, ele queria bendizer. Ele queria interceder por aquele povo. Ele queria que Deus livrasse esse povo da ira de Deus que havia de vir. Mesmo sendo um coração bom. Aqui a gente pode pegar, passar junto com Moisés. Olha o exemplo de Moisés. Senhor, esse povo pecou contra ti, fazendo uma imagem de escultura e adorando outros deuses. Mas porventura, perdoa-os, ou então risca o meu nome do livro da vida. Olha o que disse Moisés. Então, às vezes a gente começa a insistir numa coisa que não vai ter futuro, não vai ter êxito. Às vezes é abandonado, o próprio Deus abandonou. Acho que em Romanos fala que Deus abandonou nos seus próprios pensamentos, nos seus próprios desejos, porque a pessoa não quer nada. É por isso que fala que enquanto a gente sonda a mente, Deus sonda o coração. Quando a gente sonda palavras e atitude, Deus sonda o coração. Então, antes de sair a palavra da sua boca orando por alguém, Deus não está sondando o que você vai falar ou não. Talvez Ele nem escute o que você vai falar ou não, mas Ele está sondando o seu coração. E sondando o seu coração, Ele já sabe o que você vai falar. Continuando, vamos terminar essa parte. Vamos em Tiago, capítulo 3.
Tiago, capítulo de número 3. Como todos que... Tiago, capítulo 3. Lembrando a musiquinha. Ela não decorou a música. Eu decorei Hebreus. Eu decorei Apocalipse. Tiago, capítulo de número 3. Aqui do versículo 5. Vamos lá. O nome do texto se chama Sobre o tropeço na palavra. Olha que interessante o título. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com um grande bosque um pequeno fogo incendeia? A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a sua língua. É um mal que não pode resfriar, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. E aí? Olha o mistério da língua. Às vezes não conseguimos controlar as nossas palavras, nossas línguas, estamos cheios de rancor. Ela fala com o quê? Que a língua é inflamada por quem? Pelo inferno. Pelo inferno. Então lembre-se, às vezes a gente levantamos, falamos mal do irmão, ou até mesmo de outras pessoas que talvez não estejam no ministério, sejam de fora. Quando estamos falando mal, ela está sendo incendiada por quem? Então, quando a gente começa a analisar isso, com ela bendizemos a Deus e com ela amaldiçoamos o povo. Balaão bendiz a Deus e ia lá amaldiçoar o povo de Deus. E que Deus falou no início. O quê? Balaão, eu não vou amaldiçoar esse povo, porque esse povo foi eu que tirei. Então, a gente tem que parar para analisar o contexto da nossa palavra. Porque com ela amaldiçoamos o dia inteiro. E com ela chegamos aqui, abraçamos os outros e oramos pelo próximo. Ou às vezes, com ela, o povo que está lá fora amaldiçoa os outros o dia inteiro. Chega aqui dentro, abraça na maior hipocrisia, como se Deus não estivesse sondando tudo. E começa a orar pelas nossas vidas. E muitas das vezes ainda até choramos com a oração da pessoa. Lembre-se bem, a gente tem que estar analisando tudo, por quê? Porque Satanás conhece o nosso cotidiano, o que passamos o dia inteiro. Às vezes uma pessoa ora, nossa, aquela pessoa contou tudo da minha vida. Satanás também pode contar tudo. Paulo disse no livro de Coríntios, é inacreditável como Satanás se transfigura em anjo de luz. Então a gente tem que estar atento nessas coisas, a gente tem que estar observante, a gente tem que estar ali em espírito e em verdade com Deus, para quê? Para que possamos discernir, para que possamos estar aptos. Senhor, eu recebo aquilo que provém de Ti, mas aquilo que não provém de Ti eu jogo por terra. Então,
gente. Se a gente participou de roda de escarnecedores, se a gente participou de palavras que não provém, que Deus não se agrada, que Deus não está no negócio, quando vem ao culto, fica quietinho, não intercede, não levanta a mão, não faz nada. Deus, eu temo a Ti. É a nossa salvação, é a salvação de almas que está em jogo. Não é o meu querer, o seu querer, o nosso querer. Não é a placa de igreja que está em jogo. O que está em jogo são almas, são pessoas que necessitam ser salvas. Ali em 1 Pedro, de novo, Pedro, no capítulo 3, Pedro, no capítulo 3, no versículo 7. Que vai falar sobre, principalmente para quem é casado, tem uma vida ativa, o seu esposo, esposa. Entendeu? Aqui vai falar um exemplo de oração impedida. 1 Pedro 3,7. Um exemplo de oração impedida, de oração negativa. Diz assim a palavra do Senhor: igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando a honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós o seu cordeiro da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Isso daí entra como o quê? Isso daí, relacionamento, às vezes a pessoa é o maior espancador da mulher, chega aqui e vai orar pelo próximo ainda. A pessoa xinga a mulher o dia inteiro, blasfema, chega aqui e vai orar pelo próximo, levanta a mãozinha, vai interceder que nem santo. Isso daí é o que? Oração impedida. Oração impedida. E por que eu uso o termo do homem aqui? Pode ser aos contrários? Pode. Pode ser aos contrários, sim. Pode ser a mulher que não respeita o marido, que não dá honra ao seu esposo. E aí chega aqui, levanta a mãozinha e quer interceder. Então esses são pontos negativos. Agora, para encerrar essa parte de oração negativa, é Lucas 18. A gente vai encerrar essa parte de orações negativas em Lucas 18. Tem muito mais. Se a gente pegar a Bíblia, tem muito mais. A gente vai encerrar porque eu quero chegar sobre imposições de mãos logo. Primeiro a gente aprende a orar o que é oração negativa e orações positivas. Depois a gente vai sobreimpor as mãos. Sobreimpor as mãos é mistério, hein? Tem gente impondo a mão aí, levando algo para casa que, meu Deus do céu. Lucas 18. Lucas 18, a partir do versículo 9. Lá. Lucas capítulo 18, do versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezando os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, e um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou,
porque não sou como os demais homens, roubadores e injusto, e adúltero, e nem como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Olha o exemplo de oração impedida que Deus não recebe. A pessoa entra dentro do templo a orar, Jesus contando aqui, e a pessoa entra falando: Deus, olha, dou o dízimo de tudo que eu tenho, faço a obra, faço isso, faço aquilo, faço tudo isso, Deus. Glorifico a Deus que eu não sou como aquele um ali. Suas obras estão sendo vã. Tudo que você está fazendo está sendo vã. Não está sendo para Deus. Então, aqui o fariseu, ele entra com um espírito de maioral, querendo se mostrar. Por isso que Cristo fala sobre orações repetitivas. Para mim, os fariseus, eles oravam só a liturgia do Pai Nosso. Só sabia ler o Pai Nosso só. Todo dia era o Pai Nosso, todo dia o Pai Nosso, todo dia o Pai Nosso. Então, quer dizer, a oração do Pai Nosso, ela foi uma explicação de Cristo como se deve orar. Cristo falando, Pai Nosso que estás no céu, é para a gente observar o quê? Que Deus está nos céus e nós estamos na terra. Santificado seja o vosso nome. O nome de Deus é santo, é o único citado na Bíblia que é santo, 3 vezes santo. Onde os anjos aclamam, santo, santo, santo. Venha a nós o vosso reino. Olha, venha a nós o vosso reino. Porque o reino que nós estamos não é o reino de Deus. Então a gente tem que analisar por aí. O que Cristo quis dizer na oração dele? Então aqui estava igualzinho o fariseu. Ele falando que o quê? Ele orava desta maneira. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores e injustos, e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Uma oração de acusação. Uma oração que ele quer se limpar em cima do pecado dos outros. Quantos na igreja não tem assim? Tem pessoas que se sentem bem porque aquele um que ele não gosta pecou, errou. E quando a pessoa não se sente bem quando o outro erra, quer dizer, que se sente bem quando a outra pessoa erra, talvez uma pessoa que ela não tenha um bom diálogo, o que acontece? Está pecando. Seu coração ele se ensoberbece. Então, aí quer dizer, você pode fazer tudo aquele dia. Você pode se humilhar, dizer e buscar se humilhar, não, que aí não há humilhação, né? Aí há desprezo daquele que errou para favorecer a si mesmo, né? Tem uma passagem também que fala: pedis e não receber, acho que é em Pedro, né? Pedis e não receber, porque pedis mal, pedis para o vosso próprio deleite. É Tiago. Então, ali ele falava o quê? Sobre mais ou menos isso. Porque ele queria se deleitar sobre o erro do outro. Deixa eu aqui ver. Esse aqui entra em oração positiva. Deixa esse aqui para lá.
Vamos continuar. Tem alguém querendo fazer alguma pergunta sobre exemplos de orações e intercessões negativas? Orações negativas, intercessões. Quando Deus recebe, quando Deus não recebe. A gente vai partir agora, por exemplo, de orações positivas. Amém? Se for escrever aí, escreve orações positivas. Vamos partir para orações positivas. Então, engraçado que chega aqui na igreja, a gente não sabe a conduta de vida, a gente não conhece como que é dentro de casa, e chega aqui dentro da igreja, sai orar e profetizar por todo mundo, entendeu? Eu tive em casa de pessoas aí que saiu por causa de quê? De oração e profecia. E quando isso acontece é triste, não está sujando a pessoa, está sujando a igreja, que a igreja ela libera isso. Aí a pessoa não vem mais na vida plena, mas na assembleia ela vai. Pode. A Bíblia ela nos ensina assim, mas Paulo ele nos ensina assim que se você vai comer alguma coisa sacrificada ao ídolo imundo, sem perguntar nada a ninguém, coma que não te fará nada mal algum. Mas se tem alguém perto que tem a mente mais fraca e você for comer, e aquele que tem a mente mais fraca se achar que é pecado, não coma por causa daquele. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a gente está num ministério, olha o que Paulo quis dizer em Coríntios, se a gente está num ministério, a gente está, não quer dizer necessariamente alimento, quer dizer que se num ministério tem algumas pessoas que têm a mente mais fraca, devemos repreender certas atitudes por causa daqueles que têm a mente mais fraca, que têm menos conhecimento, que é menos apegado, que é doméstico, chamado também de doméstico na fé. Então, a gente tem que repreender certas atitudes para quê? Para que aqueles mais fracos não venham achar que está tudo contaminado. Porque aqueles que são mais fortes, comendo e não se contaminando, aquele mais fraco vai achar que aquele está se contaminando. Então, a gente deve cortar certas atitudes nossas para que não contamine aqueles que são mais fracos. Então, isso daí não vem por estar apegado a Deus ou não. Você quer ver um exemplo disso daí? De estar apegado a Deus ou não? É Saul. Saul estava apegado a Deus. Até a visão espiritual dele cega, ele achava que Deus era com ele ainda. Então, quer dizer, às vezes fazemos algo que Deus já não está mais ali no negócio. Mas a nossa carne, que nem eu falei para o pastor esses dias, e eu vou falar aqui, se tirar o Espírito Santo de Deus, se Deus hoje, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus vai ficar pouco tempo sobre a terra, para nos convencer dos nossos pecados. Depois de um tempo ele será tirado. Se Deus hoje falasse, Espírito Santo de Deus, sobe, eu quero ver como é que fica a terra. Os pentecostais continuam pulando, orando e indo e profetizando. Eu falo, isso é verdade. Fica. O pentecostal ele não está num patamar bíblico, sinceramente dizendo. Não está. Você tem que ter um respaldo bíblico. Tudo que você faz tem que ter um respaldo bíblico. Se não tiver respaldo bíblico, está fora. Está fora. Não é Deus. Ou é carnal ou é Satanás. A Bíblia fala que Deus não é Deus de confusão. A gente sabe, a gente sente. Quem tem discernimento sente. Quem não tem, e quem não tem? Um novo convertido, uma pessoa que vai chegar nova na igreja. Como que vai ganhar a alma de um novo convertido na igreja? Quer ver? Ó? Ele chega aí, senta, fala, nossa, vou lá receber a bênção de Deus. Vamos dizer, a igreja começa a pular e saltar sem ordem e decência, quebrando cadeira para lá e para cá. A pessoa que chega aí, vai falar, meu Deus, o que é isso? Você vai ganhar a alma dele? Você vai perder. Entendeu? Então, o que ganhou a minha alma? A primeira vez que eu entrei nessa igreja, falo por mim. Primeira vez que eu entrei aqui, eu via o irmão Edson rodando,
pulando espírito, rodando. Eu falei, meu Deus, que negócio é esse aqui? Tá todo mundo louco nesse lugar, eu não volto mais aqui. Só que eu tive apoio, entendeu? A missionária Sônia me ajudou muito, me ensinou bastante coisa sobre a Bíblia. Então eu tive um apoio que me ajudou a ficar. E quem não tem? Não fica. Não fica, porque terreiro de Umbanda é igual. Mas entendeu? Por isso que eu falo que você tem que ter respaldo bíblico. Se a gente pegar, um dia a gente vai cair sobre essa lição, a gente vai cair sobre oração em língua, os dons espirituais. Aí você vai ver o que é a ordem de decência que Paulo fala. Né? Vamos continuar aqui nos exemplos positivos. Mas o pior é que tem gente que não se afasta, pastor. Eu conheço pessoas que estão em pecado e não se afastam. Entendeu? Pessoas que estão em pecado e não se afastam do ministério, de servir. Pessoas que entram dentro do ministério. Ah, tá. O Espírito se afasta. Mas eu digo que a pessoa ela não se afasta de servir. Caso da misericórdia de Deus. Então, a partir do momento que uma pessoa reconhece que ela não é mais pecadora, então aí já o Espírito Santo de Deus não está nela. Porque jamais nós chegamos a um grau de santificação como Enoque. Nós não chegamos mais. Ainda mais hoje, nos dias de hoje. Então é complicado, sabe? Então nós temos que pedir misericórdia de Deus todos os dias. Bom, ele era um exemplo de Cristo, né? Ele era Melquisedeque. Ele era um exemplo, mas outro dia não entra nesse assunto aí. Vamos lá em exemplos positivos. Vamos começar ali em Êxodo. Êxodo de capítulo de número 32. Do 30, versículo 30 ao 32. Isso daqui é um exemplo de oração positivo e uma intercessão grande que a gente já falou várias vezes aqui, a gente vai ler agora. Do 30 ao 32? Vamos lá? Êxodo, de capítulo de número 32, do versículo 30 ao 32. E aconteceu que, no dia seguinte, Moisés disse ao povo: Vós pecastes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura, farei propiciação por vossos pecados. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: Ora, esse povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Exemplo de liderança.
Eu ver um líder assim na igreja. Catar o microfone, chegar aqui e falar assim, olha Deus, diante de toda a igreja eu falo. Perdoa aquela pessoa ali se não risco o meu nome do livro da vida. Será que tem? Será que tem pessoa que se sacrifica só por uma? Um líder dentro do ministério que sacrifica só por uma? Que vai lá e fala, Deus, vou jejuar essa semana por aquela vida. Não precisa você vir na frente da igreja pedir para riscar o seu nome. Mas eu falo de sacrifício, propiciação. O que significa essa palavra, Ellen? Propiciação. Zelita? Pastor? Propiciação. Não. Sacrifício. Propiciação, sacrifício. Cada um de vós fazei propiciação ao meu nome. Deus falando. Então, era o sacrifício. Moisés, ele ia ser o sacrifício. Sacrificar. Sacrifício significa você tirar a vida de algo. Moisés, ele foi lá para tirar a vida dele. Por favor, ao povo. E farei propiciação pelo povo. Ele ia ser o sacrifício. Deus aceitou o sacrifício dele? Aceitou. Aceitou, senão ele tinha matado todo mundo. Senão ele tinha matado todo mundo e matava Moisés ainda. Aceitou. Está vendo? Subir no monte e falar, não, eu pode deixar que vocês pecaram, mas quem vai sacrificar por vocês sou eu. Ele foi. Ele não aceitou. Ele oferece, mas ele não aceitou. Quer dizer, ele não aceitou, não. Deus o perdoou sem que havesse sangue. Entendeu? Mas se você for reparar bem, mesmo Deus tendo perdoado todo o povo, aquele povo, 40 anos rodando sobre a terra, não entrou na terra. E o que veio depois que entraram, seus filhos, as crianças. E só 2 entrou. Quem que foi os 2 que entrou, Clinton? Esse pastor sabia, né? Esse pastor sabia. Foi esses 2 que entrou na terra prometida. E aí eu falo para vocês, querendo ou não, em vida carnal, podemos morrer sem ter recebido a promessa? Na nossa vida carnal? Se Deus dá uma promessa para nós, podemos. Moisés entrou na terra prometida em espírito diante da face de Jesus, ele e Elias, depois que ele morreu. Em espírito apareceu ele, apareceu no Monte Sinai ele e Elias, para falar com Jesus. E agora eu pergunto para vocês, o que faria os discípulos reconhecer? O que faria Tiago e João reconhecer que era? Não responde. O que faria Pedro e João reconhecer que era Moisés e Elias que estavam ali, junto com Cristo no monte? Eles viram, eles falaram assim, quer que façamos uma cabana também para Moisés e Elias? Sabe o que fez eles conhecer? Conhecimento. Eles tinham conhecimento da palavra de Deus. Eles tinham conhecimento da vida de Moisés. Eles tinham conhecimento da vida de Elias. E uma das minhas impressões, talvez Elias apareceu numa carruagem de fogo e Moisés com as pedras na mão.
E aí ele falou, opa, aquele lá é Moisés, aquele ali é Elias. Porque se eles não conhecessem as escrituras, ele ia falar, quem é aqueles dois lá? Tá querendo pegar Jesus, vamos pegar ele. Pedro ia ser o primeiro da espada. Pedro ia já descer a espada na carruagem de fogo. Entendeu o mistério? Como o conhecimento faz importância na nossa vida? Não te deixa enganado, não faz você se confundir. Nem tanto que a Bíblia fala que ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então você tendo um conhecimento bíblico tremendo, você conversando com aquela pessoa, você vai saber qual que é a intenção da pessoa. Você vai saber o que ela quer para ela, ou para o ministério, ou para a família dela. Você vai saber qual que é a intenção dela de louvar, qual que é a intenção dela de falar uma palavra. Você sabe se é para ela se aparecer ou se é para Deus. Então, esse é interessante. Você quer ver? Quanto mais conhecimento da palavra bíblica que você tiver, menos as pessoas te suportarão. As pessoas não ouvirão você conversar sobre a palavra. Isso é bênção. Cristo pregando o sermão da montanha. Ficou os 12 apóstolos. Pedro falou para Cristo, Senhor, mas o povo se dispersa. Vai tu também com ele. Não, Senhor, só o Senhor tem a palavra da salvação. Então é por aí, mas quanto mais conhecimento, mais entendimento da palavra do Senhor, quanto mais convicção você tiver no que fala, menos as pessoas te suportarão ao ouvir. Continua. Em Êxodo, a gente lemos em Êxodo, falando de Moisés. Então este é um exemplo. Esse é um exemplo positivo de oração. O sacrifício próprio. Quando você abre um jejum em amor a outra pessoa, por alguém que te magoou, por alguém que te fez mal. Isso é um exemplo positivo de oração. Um exemplo positivo. Contra alguém que se levanta contra o ministério. É um exemplo positivo. Contra alguém que pecou pecado gravíssimo contra o Senhor. Se for pecado contra o Espírito, para isso eu digo, nem ore. Não ore. Porque não há perdão. Não há perdão. Continuando, Juízes 4:9. Juízes 4:9. Essa daí é boa, hein, bênção. Como que chama o título? No Juízes, de capítulo 4, a partir do versículo 4. Como que chama o título? 4, Juízes 9. Juízes 4:9. 9 e 4. Como que chama o nome? Olha que título bonito. Não, da Débora é Baraque Livros. Vamos ler o 9. Versículo 9. E disse ela quem? É isso. Então canta a filha dele. Começa não, que foi bom. Certamente irei contigo, porém não será a tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher, de uma mulher o Senhor venderá a Síria. Cícera. Cícera. É com S? Cícera. Esse negócio aí. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Olha que interessante, né? Aí a gente começa a entender, Débora tinha espada, Débora tinha armadura. Como que ela foi usada?
por intercessão. Ela foi usada por oração. Na história? Vamos lá. Baraque, Débora, ela era juíza e profetisa, né? Então Débora, ela foi chamada por Deus para interceder e julgar o povo, para profetizar. Ela não foi chamada para batalhas. Mas quando Deus entrega a ela, fala para Baraque descer e batalhar contra Cícera, era um povo, é uma terra, uma província. Para descer, que Deus ia entregar na mão, Baraque não quis. E se a gente olhar para esse lado, quantas pessoas não se acovardam do seu chamado? Ou precisa de mais um para ir junto? Então, tá certo que é melhor estarmos em dois do que em um. Porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Mas o engraçado é que Baraque aqui, ele pediu para quem? Para uma mulher. E o porquê isso? Olha, aí que eu falo para você o negócio lá, de estar apegado a Deus ou não, de ter uma fé fraca ou não. Talvez ele não acreditou no que Débora entregou para ele, na profecia que Débora entregou. Ele falou, o quê? Eu vou contra aquele povo? Talvez aquele povo era maior do que o dele. Como que eu vou ganhar daquele povo que é maior que o meu? 3 vezes maior que o meu, como que eu vou ganhar? E aí ele fala, não, Débora, você entregou esse negocinho para mim, né? Não, eu não acreditei não. Agora se você for comigo, eu vou. Senão eu não vou. E aí falou, o que é isso? São pessoas fracas na fé. São pessoas que não creem. Entendeu? E aí é onde entra o mistério que a Ellen ainda falou sobre estar apegado a Deus. Ele era um homem temente a Deus. Mas ele tem todo, nós temos todo, como se diz, nós temos o livre-arbítrio para acreditar naquilo que entrega para a gente ou não. Nós temos o livre-arbítrio para tentar discernir. Porque a palavra de Deus diz que as profecias se resumem pelo tempo. Entendeu? Então é aí que Débora entra. Aí Débora fala, não, eu irei contigo sim. Olha a importância de uma mulher, talvez uma mulher de Deus no ministério. Eu irei sim contigo. Mas lembre-se, que da mão de uma mulher Deus livra o povo de Israel. Deus entrega o povo em tuas mãos. E ela batalhou? Não. Ficou orando. Ela ficou orando. Então, gente, se a gente analisar bem essa escritura aqui, a gente vai ver um exemplo de uma intercessão e a importância. Existem ministérios que mulher não tem oportunidade nenhuma. Mas a gente olha que desde o Antigo Testamento as mulheres tinham suas oportunidades. Elas tinham os pontos positivos. Ela tinha modo de se consagrar a Deus, de servir a Deus. Então a importância de uma mulher fazendo a obra de Deus e sendo pura, reta com Deus. Vamos tomar água. Vamos tomar água que passou 5 minutos. Você tinha lido? Juízes 4:9, de Débora, né? Então, a gente analisando aí, pode mulher servir no ministério e ajudar? Pode, desde o Antigo Testamento. Ainda que Deus chamou o homem por cabeça, mulher pode ser ajudante sim no ministério e na obra de Deus. Então é por isso que existe um estudo também que chama sobre seitas e heresias. Entendeu? Eu acho uma parte um pouco como heresia tirar a mulher de Deus e fazer ela só ser membro dentro da igreja. Só deixar ser membro, só para cozinhar. Então eu acho que isso um pouco é heresia.
Então eu acho correto a mulher servir, orar e interceder sim. A gente tem que analisar uma coisa, analisar o tempo, e a gente tem que aprender uma coisa. Se eu escrever uma carta para minha esposa, vai ser para minha esposa. Se outra pessoa pegar e ler, está escrito lá, se eu escrever uma carta para minha esposa, eu te amo, quero passar o resto da vida com você, aí outra pessoa vai, paga, Andrew, começa a ler lá, eu te amo, quero passar, o Andrew me ama. Gente, a gente não pode acolher as coisas dessa maneira. Se a carta foi escrita para Coríntios, é para Coríntios. O que nós temos que catar lá, entendeu? É a comparação do convívio. Agora, não catar aquela carta e trazer para dentro de uma denominação aqui. Senão, então, o que acontece em Corinto? Corinto, as mulheres não podiam mostrar a face do rosto, tinha que manter a cabeça coberta. Em Corinto. Então, quer dizer, quando fala que a mulher lá, que não é permitido que a mulher tenha que se calar dentro da igreja, é que lá a mulher, elas eram submissas ao marido e a lei, o convívio daquela população de Coríntios era assim. E Paulo não poderia mudar o convívio de Coríntios, mas ele poderia fazer o quê? Doutrinar a igreja na santidade do Senhor sem quebrar a palavra bíblica. Lá, quando fala dessa da mulher, é que muitas das mulheres que estavam lá na igreja, ela levava problemas de casa para dentro da igreja. Então, por causa disso também, essa foi mais uma causa para que viesse a acontecer isso, que as mulheres viessem a ser caladas. Por causa que aí depois lá também fala, né, que as mulheres querem falar com o seu marido na sua casa, somente isso. Dentro da igreja, as mulheres não era permitido falar. Então é isso que acontece, gente. Então a gente não pode trazer uma simples vamos chamar de estrofinho bíblico, pegar aquilo lá e trazer e aplicar aquilo lá como uma lei, uma regra, né? Então a gente tem que analisar o contexto todo. Quando for ler a Bíblia, primeiro olha para quem está sendo dirigida a palavra. Quando Jesus falava, para quem que ele estava falando? Ou para o povo, ou ele estava falando para os fariseus, os publicanos, os apóstolos. Existe alvo, na palavra de Deus existe um alvo. Quem que ela quer acertar? Né? Então vamos continuando ali. Juízes. Juízes nós lemos. Neemias capítulo 1. Neemias, esse Neemias. Nossa, deixa eu tirar esse papel daqui, senão só abre no papel. Deixa eu achar o meu aqui, que alguém gambelou aqui. Isso não caiu debaixo da mesa. Brasil é fogo, filho. Até a palavra da Bíblia do outro leva. Lembra da musiquinha? Lembra da musiquinha? O cara passou aqui e devolveu, eu nem vi. Vamos lá. Neemias, capítulo de número 1. Que é? Qual é o 1? Neemias, capítulo 1, versículo 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante Deus dos céus. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam, e guarda os teus mandamentos.
Deixa eu ver até onde vai aqui. E guarda os teus mandamentos. Cadê? Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nós nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem o estatuto, nem os juízos, que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredistes, e vos espalharei entre os povos, e vós vos converteis a mim, e guardarei os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os ossos rejeitados estejam no cabo dos céus, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitação, para ali fazer habitar o meu nome. Até aí. Neemias, uma passagem tremenda, que Neemias ele tinha estratégia. Ele era um homem, ele era um servo, ele filho de Acalias. Então Neemias ele estava servindo lá quando ele ouviu falar que o seu povo estava morrendo e a terra estava sendo destruída. Neemias ele foi chamado para tampar, se não me engano, restaurar o muro de Jerusalém, né? Para fechar as brechas do muro de Jerusalém. O que acontecia? Naquele muro havia brechas e pessoas entravam lá e matavam o seu povo aos poucos. Que existia muitas terras ao redor que não gostavam do povo de Israel, povo de Jerusalém. E eles iam lá e matavam o povo. Então o povo de Neemias estava perecendo, a terra de seus pais. Então Neemias, ele conhecendo bem a Deus, ele começou a dizer, Neemias ouvindo essas palavras, ele começou o quê? Ele se assentou, chorou e lamentou por alguns dias. Então houve humilhação ali. Houve dor de parto ali. Então, aí quando ele começou a orar a Deus, ele não era uma pessoa que orava a Deus como se Deus fosse um de nós. Ele era uma pessoa que conhecia a Deus, que tinha um diálogo, um convívio com Deus. Ele era uma pessoa que tinha um conhecimento de Deus, por quê? Por que ele tinha um conhecimento de Deus? Quem sabe dizer por que Neemias tinha um conhecimento de Deus? Eu vou explicar aqui embaixo, ó. Vou ler o versículo, aí vocês vão saber por quê. De todo, nos corrompemos contra ti, e não guardamos os teus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés. Lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo... Por que ele conhecia? Por causa que ele conhecia as Escrituras. Ele é um homem litúrgico. Ele lia a palavra de Deus. E ele sabe que quando Deus quer destruir, ele destrói. E quando Deus quer construir, Deus constrói. Quando Deus quer destruir, ele destrói. Quando Deus quer restaurar, ele restaura. Então ele chamou Deus do quê? Na minha tradução está terrível. Na sua tradução está temível, Ellen? Que tradução que é a sua Bíblia? Então, tá terrível, mas é terrível. A sua é católica, né? Não?
Eu tenho também. Eu devia ter trazido para analisar, mas um Deus terrível. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Hoje, nos dias de hoje, podemos chamar Deus de Deus terrível? Então, é que nada, ele quis dizer que nada pode se comparar com a ira de Deus, nada pode segurar a ira de Deus. E hoje, nos dias de hoje, Deus é um Deus de ira? Não? Por que será que tanto... que o Deus é o mesmo. Por que será que tanto povo morre em enchente, você vê pessoas matando os próprios filhos, e Deus permite? Pode. Apesar que o sacrifício de crianças, a Moloque, tinha desde muito tempo antes de Salomão. Mas vindo daí, entendeu? Se a gente pode chamar um Deus de terrível hoje, podemos. Mas não desrespeitando terrível de acusação, mas de terrível porque nada pode controlar o poder dele, nada pode controlar a palavra dele. O que ele falou, o que ele disse, vai se cumprir, queira o povo ou não. Eu acredito que se o mundo inteiro se convertesse a Deus neste momento, dobrasse o seu joelho a Deus e clamasse a Deus, todo mundo junto, com o coração voltado a Deus, ainda assim a palavra do Senhor se cumpriria. Ainda assim, a palavra do Senhor se cumpriria. Ou você acha que numa enchente onde desbarranca as coisas que cai sobre a casa, é só casa de ímpio e gentil? Crente morre. Notícia para dar para vocês. Crente morre. Crente fica enfermo, né, Osilita? Crente morre de câncer. Você entendeu? Deus não é obrigado a curar ninguém. Mesmo você querendo ou não. Mesmo sendo pela fé da pessoa, pela fé de quem? Deus não é obrigado. Cura se Ele quiser. Mas o importante de nós, será que desfalecemos na fé se nós estivermos enfermos de cama, com câncer ou com alguma coisa? Será que a nossa fé fica menor? Eu conheço pessoas que têm leucemia, que se apega a Deus de tal maneira, entendeu? Independente de onde esteja, independente do que esteja fazendo, não pode desfalecer. Continuando, Neemias, ele começou a orar ao povo, interceder por um povo que ele não estava presente ao povo e que ele não convivia com esse povo, ele estava em outra terra. Então ele ouviu falar, se você ouvir falar que está acontecendo alguma coisa com algum povo, alguma coisa, algum massacre, ore por este povo. Neemias dá uma lição ali. É o povo dele? É o povo do sangue dele? É. Mas ele convivia com esse povo? Não, porque Neemias ele era exilado. Ele era deportado do exílio, da escravidão ainda. Então, o que a gente pode analisar ali? Neemias começou a interceder dele, conhecendo Deus, temendo a Deus. E falando, Deus, o Senhor é o Criador de tudo. E ele pediu perdão pelo pecado do povo. E o povo, será que estava arrependido? Então Deus pega e envia Neemias lá. Como? Primeira coisa que Neemias usa da estratégia dele, a expressão facial diante do seu rei. Ele estava entristecido. O rei olhou para ele. Neemias, em todo o tempo que você trabalha comigo, essa tradução minha, em todo o tempo que você trabalha aqui comigo, Neemias, nunca te vi tão triste, tão abatido assim. Tem alguma coisa que está acontecendo, Neemias? Como ele era uma pessoa fiel, ele servia fielmente,
seu rei teve liberdade de falar com ele dessa maneira. E ele olhou, falou, que permita o Senhor eu falar. Mas como eu poderei estar alegre se a terra onde meus pais habitam está perecendo e todo o meu povo está se acabando e não haverá mais descendência? E aí, é como se ele dissesse, como posso eu sorrir com tanta desgraça acontecendo no meu povo? Só ruína. Então foi aí que Neemias teve uma conversa com o rei dele e pediu liberdade para ir lá e fechar as brechas de Jerusalém. E foi, se eu não me engano, um homem mais zombado da Bíblia. Né? Se eu bem me lembro da parte do Antigo Testamento, foi um dos homens mais zombados da Bíblia. Zoado. Sem contar o calvo, né? Mas o calvo soltou a ursa, Neemias não. Então, gente, a gente analisando o quê? Esse é um exemplo de intercessão positiva, oração positiva. Quando a gente intercede pelo povo, com o coração quebrantado. Entendeu? E às vezes você chega crente aqui, tudo destruído, que não consegue vitória, a profecia não se cumpre na sua vida. Aí chega aqui, aquela cara sorrindo e pulando, por dentro tudo despedaçado. Você vai analisar, nossa, olha que irmão está uma bênção. Na verdade não está. Essa pessoa vai receber alguma liberdade, alguma campanha de oração, alguma coisa? Não vai, por causa da sua expressão. Da sua expressão. Às vezes você ri e fala, mas crente tem que falar que está tudo bem. Então está errado o negócio. Não. O crente a gente estamos um do outro. O crente ele tem que ser assim, se está bem, se não está bem. Não, irmão, estou numa tremenda luta, mas eu creio que Jesus vai dar a vitória. Está difícil. No momento está tão difícil, eu não estou quase suportando. Mas eu ainda creio em Deus, ainda há fôlego de vida. A única coisa que eu acho que é certo, com certeza, de falar. Só que uma diferença que há é que a gente não pode ficar dando detalhes. Você tem que saber para quem você fala também. Tem que tomar cuidado com o que você conversa, com o que você fala nessa situação e com quem você dá detalhes. Vamos pegar mais um exemplo positivo de oração. A gente viu Neemias que ele tinha um conhecimento de Deus. Então, quando você tem um conhecimento de Deus, você sabe das atitudes de Deus, você impõe Deus na palavra dele, como ele disse a Moisés, que o Senhor espalhou o povo porque pecasse contra ti. Mas se o povo se arrepender, o Senhor juntaria, nem que ele esteja espalhado até os confins da terra. Então, e o que Deus disse isso? Deus deu esse mandamento para Moisés. E Neemias, conhecendo esse mandamento que ele deu para Moisés, Neemias usou desta palavra que ele deu para Moisés. Se o Senhor falou isso para Moisés, então eu vou lá e eu vou falar para o povo do Senhor, e o povo vai se arrepender, e o Senhor vai juntar de novo. Então, foi assim, Deus o fez assim, porque é a palavra de Deus. Quer ver outro exemplo que eu não citei aí? O exemplo positivo de oração? Moisés, quando estava no monte, eu acho que eu não coloquei aqui, quer ver? Eu acho que está assim. Êxodo 17, deixa eu dar uma olhada. Não. Esse aqui é outro. Mas Moisés, quando subiu no monte para orar a Deus, Deus falou para Moisés dessa maneira: Moisés, destruirei todo aquele povo que está lá embaixo e farei de ti uma nova descendência. Farei descendência de Moisés. E vós será o pai de multidões. Se fosse qualquer um de nós hoje, dava glória a Deus e orava em línguas estranhas. Moisés falou: Senhor, tem misericórdia do teu povo, Pai. Que o Senhor dissesse a Abraão que a descendência dele se multiplicaria sobre a face da terra. E que Deus seria tu se matasse esse povo aqui. Moisés não queria o nome dele expandido. Mas Deus testou o orgulho de Moisés ali. Talvez Deus promete algo na tua vida para testar o seu orgulho. Para testar você, o seu caráter. Aonde você vai parar com as promessas de Deus? A minha mente não é tão criativa assim, mas às vezes eu chego a pensar, e se Moisés podia ter uma outra Bíblia, discordando com aquilo, uma Bíblia feita a discórdia, o que aconteceria com o povo se
se eles fizessem os contrários daquilo que está escrito? O que teria acontecido com Moisés, por exemplo, se ele falasse: ô Deus, mata esse povo aí, já fala um Moisésinho ali, e dali para frente, tudo mosaico. Hoje nós seríamos descendência de Moisés, e não descendência de Abraão. Então, a gente começa a analisar o fato aos contrários da Bíblia. Quem já parou para pensar em algum fato aos contrários da Bíblia? E se Jesus não tivesse sido crucificado, na hora que Jesus orou, falou: afasta de mim esse cálice, se Deus falasse: tá bom, filho, venha, estou mandando a carruagem de Elias se buscar. E não se visse mais Jesus sobre a terra. Comece a analisar os contrários. Como estaria a sua vida? Como estaria a minha vida, a nossa vida? Como estaria a humanidade? Imagina a humanidade sem os cristãos hoje. Só com o povo gentil, do jeito que nós éramos. Quem já parou para analisar isso? Então, gente, a gente vai começar a analisar as nossas orações, as nossas intercessões a partir daí. E se eu orar mal para aquele irmão? O que vai acontecer? É almas. Não é nós, o meu querer, o seu querer que está em jogo. É almas. Foi falado bem disso esse tempo aqui na igreja, que a igreja tem que ser tratada como um comércio, uma empresa. A diferença é que é uma empresa, entendeu? Eu até concordo em certa expressão, mas não uma empresa comercial. Uma empresa que leva a alma para Cristo. Uma empresa que está comprando almas com o sangue do Cordeiro. A Bíblia diz que nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro. E se nós somos comprados, há um preço. E se há preço, há comércio. Então tem que ser tratado assim como um comércio, mas como um comércio de salvação de almas. Não como um comércio carnal a qual foi citado. Porque o comércio que foi citado é uma empresa que rende lucro financeiro. Entendeu? Então um lucro maior é almas para Cristo. Alguma pergunta? Uma coisa? Tudo bem com o senhor? Tá? Deus abençoe. Gente, então vamos encerrar por hoje. A gente vai fazer isso então. Quem puder trazendo o dinheiro do livrinho, provavelmente, eu vou perguntar lá, mas provavelmente deve ser no fim de fevereiro que eles fazem o pedido. Eu vou perguntar lá, mas traz R$5 cada um, entendeu? E aí aquele lá não vai ser da oferta para a gente fazer o sorteio de brindes, alguma coisa. Aquele. Oh. Olha o evangelho sobre isso. Aí você põe aqui, ó, livrinho, Nancy. Nancy do livrinho. Aí eu já vou estar fazendo um pedido. Eu não vou pedir livros a mais, porque eu não tenho condições de pagar. E não vou tirar dinheiro do caixa de sorteio de brinde, essas coisas, para fazer isso. Né? Que vós que estão aqui, que são os líderes, incentive as outras pessoas a virem. É bom, é bênção, entendeu? Eu não sei mais que ninguém, pelo contrário, eu acho que eu sei menos ainda. E cada vez que leio um pouquinho,